E aí galera, beleza? Ocasio na área, trazendo mais um filme completo de 100 dias no Minecraft Hardcore para vocês. Esse foi um dos desafios mais difíceis que vocês me pediram para fazer, mas foi muito divertido. Foi tão divertido que eu resolvi transformá-lo em um filme. E como eu sempre digo, quem manda nesse canal são vocês. Nesse filme eu tinha que encontrar um ninho de Fúria da Noite, capturar um filhote e deixá-lo adulto. E depois se aventurar em um mundo cheio de dragões com diversos tipos de perigos. Tudo isso para transformar o meu Fúria da Noite em todas as formas mais poderosas. Fúria da Floresta, Fúria da Água, Fúria de Fogo e Fúria das Sombras. E depois derrotar o Ender Dragon montado na transformação mais poderosa. Eu espero que vocês gostem dessa aventura. Agora pegue aquela merenda, se ajeite na cadeira ou na sua cama e fique agora com mais um filme sobrevivendo durante 100 dias no Minecraft Hardcore em um mundo cheio de dragões. Deixa o like no início do vídeo. Então, no primeiro dia da nossa aventura, nós temos que procurar por muitos recursos. O bioma em que eu nasci era um bioma de deserto. Com a minha experiência com dragões, eu sei que nesse bioma existem espécies muito perigosas. O mais estranho é que eu nasci dentro de uma caverna. Rapidamente eu saí de dentro da caverna e logo notei que havia dragões voando em volta do local em que eu tinha nascido. Eu tinha que tomar muito cuidado para não ser eliminado antes mesmo do primeiro dia de sobrevivência. Eu subi em uma duna do deserto e notei que havia uma espécie de dragão chamado Pesadelo Monstruoso bem próximo a mim. Para minha sorte, ele não notou a minha presença. Eu estava próximo de um bioma de savana, mas não se preocupe, vocês irão entender o porquê que eu tive tanta sorte. Notei também que à minha esquerda tinha uma vila do deserto. Isso era perfeito para começar minha jornada. Eu precisava de recursos para ficar forte o quanto antes. Chegando na vila, já deu para ver um baú da janela. Eu dei a volta para entrar dentro da casa, mas tinha um escaravelho tomando conta da casa. Esse bichinho causa muito dano. Com todo cuidado, eu usei minhas mãos para eliminá-lo. Normalmente esses bichos surgem próximo a ninhos de dragões faraós. Eu achei muito estranho. Assim que eu derrotei o escaravelho, eu abri o baú. E olha só os itens que tinha dentro dele. Diamantes, ferros, algumas teias de aranhas que eu irei utilizar em um futuro próximo e uma super espada. Olha só o tamanho dessa espada. Agora sim eu me sinto um pouco mais forte. E olha só, apareceu um soldado do deserto, então eu resolvi testar a força da minha espada. Mesmo assim, eu precisava tomar muito cuidado. Ainda me falta itens defensivos. Entrei em uma outra casa e abri um baú cheio de alimentos. Dei muita sorte vindo nessa vila. Espero encontrar muitas outras nesse mesmo nível. Com alimentos nas mãos e uma bela espada, chegou a hora de explorar o bioma de savana. No meio do caminho eu encontrei um dragão Gronkly. Esse dragão, ele se alimenta de pedras. É um dragão inofensivo, ele só irá me atacar se eu atacá-lo. Resolvi deixá-lo quietinho porque não dá pra confiar e continuei a minha aventura. Um pouco mais à frente, eu encontrei aquele dragão azul que eu tinha visto no início. Tinha até um dragão tigre ao lado dele. Bom, achei melhor eu não ir por aquele caminho. Eu precisava fazer minhas primeiras ferramentas, então eu precisava de madeira. Então eu fui até uma árvore para pegar alguns troncos. Refinei as madeiras e fiz uma bancada de trabalho para fazer a minha picareta de ferro. Também fiz um machado de madeira, já que eu não tinha ferro suficiente. Outra vila. Um pouco mais à frente eu encontrei uma outra vila. Eu espero ter a mesma sorte da vila do deserto. Chegando na vila eu entrei em diversas casas e... não tive tanta sorte assim, mas na última casa, que ficava no alto da montanha, eu encontrei esse baú cheio de itens. Eu dei sorte sim. Tinha até um pouco de diamantes. Com os ferros que tinha dentro do baú, eu resolvi fazer um machado. Fiz também uma bota. Olha só como que eu estou ficando. Alguns minutos depois eu resolvi procurar e eliminar algumas ovelhas, porque eu não tinha feito uma cama. Coloquei ali mesmo para dormir até o dia seguinte. No dia seguinte, enquanto eu explorava a região em busca do ninho do Fúria da Noite, na intenção de concluir o nosso primeiro objetivo, eu acabei encontrando um ninho de dragão tigre. Essa era a nossa primeira captura de ovos de dragões. O dono do ninho não estava muito distante. Eu tinha que tomar muito cuidado.
Peguei o ovo e saí de fininho, ainda bem que ele não notou a minha presença. Eu irei colocar esse ovo de dragão em uma estante de ovos de dragões. Vou tentar capturar diversas espécies, vai ser muito perigoso, mas eu irei tentar. E um pouco mais à frente, eu encontrei uma espécie de dragão que vocês adoram muito. Era um corta-tempestade, porém ele estava azul porque estava transformado em uma fase rara. Bom, aproveitei que ele estava de costas e resolvi seguir a minha jornada. E galera, eu precisava fazer uma mochila, então eu eliminei algumas vacas para coletar couros. E a todo momento eu ficava olhando em volta das montanhas para tentar encontrar o ninho do Fúria da Noite. E para fazer a mochila, além de couro, eu precisava de vidro, então eu resolvi coletar um pouco de areia. Depois eu coletei um pouco de pedra para fazer uma fornalha, para esquentar toda a areia para transformá-la em vidro. Esse meu primeiro objetivo é muito difícil, mas para minha sorte eu nasci próximo de um bioma de savana, cujo é o principal local que vivem os Fúrias da Noite. Se eu continuar procurando, uma hora eu irei encontrar o ninho desse dragão. Encontrei essa ravina e notei que tinha carvão. Eu precisava deles para fazer a fornalha funcionar. Desci até o fundo da ravina e comecei a coletar todo o carvão que tinha na minha frente. Faltava poucos recursos para que eu pudesse fazer a minha mochila. Com a minha mochila eu irei ter espaço para coletar muitos recursos enquanto eu me aventurava. Mais uma noite já estava chegando e eu encontrei um local perfeito para passar a noite. Era uma pequena caverna, só precisava de um pouco de iluminação. Fiz também a minha fornalha e coloquei as areias para esquentar. Depois eu dormi até o dia seguinte. No dia seguinte, eu comecei a fazer a minha mochila, mas eu precisava de um pouco de ferro. Mas para minha sorte, dentro da caverna tinha bastante minérios. Assim que peguei os ferros, eu fiz outra fornalha e coloquei os minérios de ferro para derreter. Depois eu resolvi fazer uma picareta de diamantes, já que eu iria precisar de obsidians para fazer a incubadora de ovos de dragões. Em seguida eu comecei a fazer a minha mochila. Acho que vocês perceberam o quanto é difícil fabricar essa mochila. Ela precisa de muitos recursos. Porém, com essa mochila eu não irei precisar ficar fazendo bancada de trabalho, ela tem diversas funções. Ainda me falta um último recurso, que seria uma barra de ouro. Essa barra de ouro eu irei deixar para conseguir assim que eu encontrar o ninho do Fúria da Noite. Nos ninhos dos dragões tem muitos minérios, incluindo diamantes. E eu precisava urgente fazer uma armadura. Mesmo com essa super espada, eu ainda sou considerado fraco. Em um mundo cheio de criaturas perigosas e dragões, é sempre bom andar bem equipado. Mas eu espero concluir toda essa jornada. Como vocês podem ver, eu encontrei mais uma vila do deserto. Como vocês podem ver, eu entrei em todas as casas à procura de baús. Mas infelizmente dessa vez eu não tive sorte. Só me resta voltar para casa, pegar as minhas coisas e seguir viagem em busca do ninho do Fúria da Noite. Os objetivos que eu preciso fazer até o fim dessa jornada é super complicado. 100 dias é muito tempo. Porém, todos os objetivos que eu pretendo fazer precisam ser concluídos, digamos que em tempo recorde. Eu irei passar por muitas dificuldades para conseguir todas as formas elementares dos Fúrias da Noite, mas eu acho que eu irei conseguir. E olha só o que eu acabei de encontrar. Era um castelo ou fortaleza, não tenho certeza. O que eu sei é que esse local é super protegido e existem muitas outras fortalezas como essa espalhada em todo esse mundo. Talvez um dia, quando eu estiver com o meu dragão adulto, eu possa voar em volta do castelo e atacar os soldados. Já estou até imaginando essa cena. E galera, olha só o que eu encontrei. Depois de explorar por longas distâncias, finalmente eu encontrei o ninho do Fúria da Noite. Nesse momento eu fiquei muito feliz, porque o primeiro objetivo estava sendo concluído, e esse foi o primeiro de todos. Essa dificuldade nem se compara com as próximas. Rapidamente eu subi até o ninho para me certificar se o ovo estava lá. E para minha sorte, sim, ele estava.
E o mais legal é que não tinha ninguém tomando conta. Primeiro eu coloquei algumas pedras em volta do ovo, para quando eu for pegar ele não cair dentro da lava e eu acabar perdendo toda essa jornada. E depois eu comecei a pegar os minérios que eu precisava. Eu já imaginava que iria ter minério de ouro aqui no ninho também. Isso é perfeito, porque é o último item que falta para mim fazer a mochila. Também peguei algumas pedras para fazer uma nova fornalha. E galera, já que a mamãe Fúria da Noite não estava no ninho, eu fiquei pensando em morar aqui mesmo. Eu acho que é um local muito seguro para viver até o meu Fúria da Noite ficar grande o suficiente para eu poder voar com ele. Então eu já fui colocando a minha bancada de trabalho ali e fiz uma nova fornalha e já fui colocando as barras de ouro para derreter. Depois eu coloquei a minha cama na frente do ninho e dormi até o dia seguinte. No dia seguinte, eu fui pegar os últimos itens que restava para fabricar a minha mochila. Faltava um pouco de couro e faltava corante vermelho para atingir a lã branca. Meio estranha essa mochila, também serve para ser uma cama. É uma mochila multifuncional, eu acho que eu nem irei utilizar todas essas funções. Eu só quero ter mais espaço para guardar as minhas coisas. Mas finalmente eu consegui fabricá-la. Deu muito trabalho. Eu espero que ela me ajude muito. Eu estava muito querendo concluir esse objetivo antes de fazer o meu Fúria da Noite nascer. É porque aí seria um trabalho a menos, né galera? Coloquei todos os recursos na bancada de trabalho e fiz a minha mochila. Olha só o tanto de espaço que tem dentro dela. Eu posso carregar baldes de água, baldes de lava. A mochila também serve como bancada de trabalho e funciona muito bem como cama. Faz tudo, é perfeito. Bom, agora vamos fazer o nosso filhotinho de Fúria da Noite nascer. Primeiro eu precisava fazer uma incubadora. E para fazer uma incubadora eu precisava de lava e de obsidian. Peguei algumas e fiz a incubadora. Depois eu saí em busca de lava. Eu precisava de muita lava para alimentar a incubadora. O ovo do Fúria da Noite nasce com o calor. Nesse mundo existem dragões de fogo e dragões de gelo. Isso significa que futuramente, se eu quiser fazer um dragão de gelo nascer, eu irei precisar fazer uma incubadora de gelo. Mas não se preocupem, vocês irão entender. Eu resolvi dar o nome do nosso Fúria da Noite de Banguela, já que ele nasceu macho. E galera, olha só o nosso filhotinho de Fúria da Noite. Até que enfim conseguimos o nosso primeiro objetivo. Na verdade, o segundo, né? Porque aquela mochila só Deus dá causa. Já que ele é carnívoro, eu o alimentei com uma costeleta de porco. Depois eu coloquei ele dentro dessa orbe. É como se fosse uma lâmpada mágica, posso levar ele para onde eu quiser. Agora que temos nosso Fúria da Noite, só nos resta transformá-lo em Fúria da Noite Elemental. Mas para fazer essa transformação, eu precisava ficar um pouco mais forte. No momento, eu tenho apenas uma espada e uma bota de ferro. Eu precisava de muita resistência para conseguir a pedra de elemento da floresta. Essa aventura parece um pouco confusa, mas não se preocupe, vocês irão entender toda a história. E no momento atual, eu estou prestes a fazer algo muito perigoso. Algo que iria definir todo o rumo dessa história. Eu precisava fazer um item chamado mesa de transmutação. Para fazer essa mesa, eu precisava de muitos recursos. Porém, eu tinha encontrado um tipo de fortaleza. Era óbvio que dentro dessa construção eu iria encontrar muitos recursos. O problema é que esse local parecia ser muito protegido. Já estava tarde, então eu resolvi colocar minha cama ali no chão para começar o ataque no dia seguinte. No dia seguinte, eu peguei a minha cama e fui em direção à fortaleza. Notei também que tinha muitos dragões sobrevoando esse local. Eu espero não ser atacado pelos dragões. E logo na entrada da fortaleza, eu já dei de cara com um vigilante. Ele me viu e veio na minha direção. Ele estava com armadura completa de ferro e com uma espada na mão. Eu fui pra cima dele, mas eu nem imaginava que ele iria me dar tanto dano. Eu quase fui eliminado. Fiquei apenas com um coração. Saí correndo desesperado porque eu notei que não havia apenas um vigilante. Também havia arqueiros jogando flechas. Se uma única flecha pegasse em mim, toda a aventura poderia terminar. Eu tinha que ser esperto. Ainda faltava muita coisa para eu concluir nessa jornada. Eu dei a volta na fortaleza e quebrei a parede para tentar entrar pelo outro lado. O problema é que dentro da fortaleza também tinha vigilantes. Então continuei correndo para atrair eles para longe. Eles eram bem lentos, então dava para enganar eles. Quebrei uma outra parte da fortaleza e fui cavando por baixo da terra até encontrar um outro local
local. Talvez desse para entrar por baixo. O problema é que quando eu estava cavando, um dos vigilantes caiu dentro do buraco e me deu muito dano. Eu saí correndo desesperado e fiz a mesma tática de atraí-los para longe. E depois de atrair alguns deles para longe, eu entrei por uma passagem que eu tinha feito. E galera, olha só o tanto de baús que tem dentro dessa fortaleza. Eu esperava encontrar muitos itens. O problema é que a todo tempo aparecia mais e mais vigilantes. Eu tinha que tomar muito cuidado. Eles causavam muito dano, mas eu acho que isso tá acontecendo porque eu não tinha uma armadura ainda. Isso era muito arriscado. Consegui subir para o segundo andar e fechei a passagem para eles não subirem. E dentro de um dos baús, eu encontrei muito ferro e muitos blocos de esmeraldas. Isso significa que eu irei conseguir muitos pontos de IMC, mas já eu explico para vocês o que seria ponto de IMC. Encontrei também um pouco de diamantes, e no topo da torre eu encontrei um baú que tinha uma espada muito top. Uma espada ao mesmo modelo que a minha, porém muito mais bonita e muito mais forte. Ela tinha encantamento de repulsão e aspecto flamejante. Isso significa que agora os meus inimigos irão pegar fogo quando eu atacá-los. Olha só como que essa espada é linda. Mano, é muito gigantesca. Já que eu estava pegando muitas barras de ferro, então eu resolvi fazer uma armadura completa de ferro. Eu fiz um peitoral, uma calça e um capacete. Em seguida, eu peguei alguns pó de pedra luminosa e resolvi sair daquela fortaleza antes que eu fosse eliminado e perdesse tudo que eu consegui. Eu já estava bem mais forte, mas eu não podia arriscar. Assim que eu me distanciei, eu peguei a minha cama e coloquei ali no chão e dormi até o dia seguinte. E já no dia seguinte, o meu objetivo era voltar para casa e fazer a mesa de transmutação. Com essa mesa de transmutação, tudo ficará mais fácil. Eu pretendo fazer uma armadura de matéria escura e deixar meu Fúria da Noite adulto, para voar com ele em busca da primeira pedra elemental. Assim que cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é uma pedra muito poderosa, ela dá origem à armadura de matéria escura. Em seguida, eu coloquei alguns pedregulhos para esquentar na fornalha até se transformar em pedra lisa. Depois eu coloquei tudo na bancada de trabalho e fabriquei a mesa de transmutação. Com a mesa de transmutação pronta, eu comecei a multiplicar os itens. A mesa de transmutação nada mais é do que uma mesa que acumula pontos de IMC. Todos os itens no Minecraft têm pontos de IMC diferentes. O item mais valioso é a esmeralda, então eu utilizei a esmeralda que eu tinha pego para fazer muitos pontos de IMC. Dessa forma, tudo que eu colocar na mesa de transmutação, eu consigo pegar em quantidades maiores, referente a quantos pontos o item vale. Parece complicado, mas não é muito difícil de entender, é só ficar observando o que eu estou fazendo. Nesse momento eu estou multiplicando essas pedras vermelhas e evoluindo elas até se transformarem na pedra de matéria escura. A pedra de matéria escura é utilizada para fazer armadura de matéria escura, uma armadura muito poderosa. Mas no momento em que eu estava concentrado fabricando os meus itens, eu olhei para o lado e olha só o que estava sobrevoando a minha montanha. Era um dragão grito da morte enorme. Esse grito da morte tá fazendo aqui? E dava para ver pela coloração da cauda e dos olhos dele que ele estava transformado em um dragão raro. Eu não sei o que ele estava fazendo nessa região. Normalmente os ninhos desse dragão ficam no pântano, e eu percebi que ele estava brigando contra um dragão Gronkly. Estava nítido que aquele dragão Gronkly não tinha a mínima chance contra ele, e eu não podia nem ajudar ele, já que eu não tinha dragão. Quer dizer, eu tenho um dragão, mas ele é apenas um bebê, mas sem problema, já eu vou evoluir ele. Assim que eu fiz a pedra de matéria escura, eu comecei a multiplicá-la para fazer as partes da minha armadura. Infelizmente esse material exige muitos pontos de IMC, então eu não consegui fazer a armadura completa. Consegui fazer apenas o peitoral, o capacete e a bota. Ficou faltando apenas a calça. Agora sim eu estou muito poderoso.
O Grito da Morte ainda estava lá, batalhando contra aquele dragão Gronkly, ou dragão Batatão, como vocês preferirem. Eu queria muito evoluir o meu Fúria da Noite para defender aquele pequeno dragão, mas infelizmente eu não tinha carnes de crescimento. Eu precisava de ossos de esqueleto para juntar com algumas carnes para fabricar a carne de crescimento. Mas de cima da montanha eu vi um navio pirata parado próximo à praia. Se eu der sorte, talvez eu encontre ossos de esqueleto lá. Assim que eu cheguei no navio, eu quebrei o casco. Entrou muita água lá dentro. E tinha 2 piratas dentro dele. E eu pensei que eles não fossem me atacar. Mas então eles começaram a atirar um negócio em mim para tentar se aproximar, para tentar me atacar com uma espada. Então eu comecei a revidar, batalhei contra um deles e joguei ele para fora do navio. E enquanto isso, o outro resolveu fugir. Comecei a abrir os baús e vi que tinha muitos alimentos. Tinha bastante carnes. Eu abri um dos baús e olha só o tanto de ossos que tinha dentro dele. Agora sim, eu consigo fazer a carne de crescimento de dragões. Encontrei até essa lança. Se eu jogar isso em um dragão, deve causar muito dano. Depois eu subi na proa do navio e fabriquei a carne de crescimento ali mesmo. Depois só restava voltar para casa para evoluir o meu dragão. Mas primeiro eu resolvi dormir para evoluir ele pela manhã, já que exigia muito tempo deixar um dragão no nível máximo. Aproveitem esse momento para se inscrever no canal e deixar aquele gostei. Vai fortalecer muito o canal. E depois de alimentar o meu dragão Fúria da Noite até o level máximo, ele ficou dessa forma. Olha só o tamanho desse dragão. Agora sim, a verdadeira aventura irá começar. Eu montei no Banguela e fiquei voando em volta da montanha em busca do dragão Grito da Morte, mas ele havia fugido. Então eu segui em frente. Eu precisava encontrar a pedra de elemento da floresta para fazer a primeira transformação elemental. Porém, no meio do caminho, eu acabei dando muita sorte. Eu encontrei o Templo do Fúria da Noite. Para transformar o Fúria da Noite em um dragão elemental, eu iria precisar encontrar esse templo. Então, eu marquei no mapa e fui em busca da pedra elemental. Depois eu iria voltar aqui para fazer a transformação. Continuei seguindo em frente até encontrar a Floresta Mística. Essa floresta, ela pertence a um poderoso chefão. Ele vive em um templo que fica no meio da floresta. Para minha sorte, eu já dei de cara com o templo. Era só eu descer e enfrentar o chefão. O templo estava bem ali, era só eu destruir a estrutura para o chefão aparecer. Porém, existem muitas criaturas perigosas nessa floresta. E tinha um outro item que eu precisava coletar. Era um tipo de cristal da floresta, que também fazia parte da criação da pedra elemental. Para conseguir esse cristal, eu tinha que encontrar umas árvores vivas. São monstros gigantescos e muito resistentes. Fiquei um bom tempo procurando as árvores, e então eu encontrei a primeira. Eu sabia que eu estava com uma armadura muito poderosa, e eu não iria ser eliminado tão fácil. A minha espada tinha encantamento de aspecto flamejante, então era só eu ficar atacando e recuando, até o gigantesco monstro ser eliminado. O problema é que não era 100% de chance de cair o cristal, então eu tinha que continuar procurando e eliminando diversas árvores, até conseguir 8 cristais. Encontrei mais algumas e dessa vez eram muitas, mas era só eu manter distância e atacar com inteligência. Eu usava um ataque em cada uma delas e deixava elas queimando. A minha preocupação era se o fogo poderia queimar o cristal se ele caísse das árvores. E para minha sorte, isso não aconteceu. Uma das árvores morreu e o cristal ficou no chão. Esse era o primeiro de muitos, ainda restavam 7. E depois de derrotar muitas árvores vivas, eu consegui todos os cristais que eu precisava. Agora era só eu eliminar o chefão final.
Ele iria me entregar com 100% de chance, após a morte dele, um cristal muito poderoso. E então eu ativei o pilar e ele apareceu. Eu fiquei com um pouco de medo. Ele era uma espécie de urso misturado com um alce. Era muito medonho. Eu dei apenas um ataque e mantive distância. Eu não sabia exatamente quanto de dano ele iria me dar. Ainda bem que ele era super lento. E foi aí que eu olhei para cima e vi que o Banguela estava vindo. Nesse momento, dava para perceber que ele estava querendo me defender. Então eu mantive distância e ele desceu e atacou o urso. Com apenas um ataque, ele eliminou e o cristal caiu no chão. Agora sim, eu tinha todos os recursos para transformar o meu Fúria da Noite em elemento da floresta. Sem perder muito tempo, eu voltei até o Templo do Fúria da Noite para juntar todos os cristais. Para craftar essa pedra elemental, eu precisava utilizar essa bancada de trabalho especial. Ela tem um poder tão grande que servia para unir todos os cristais. Era tão poderosa que ela deixava de existir e o cristal ficava no lugar dela. Eu peguei o cristal e montei no Banguela e fizemos uma longa jornada para casa. Chegando em casa, a primeira coisa que eu queria fazer era a transformação. Nesse momento, o Banguela iria deixar de ter essa forma escura e iria se transformar em um Fúria da Noite da floresta. Então eu ativei o cristal nele e ele se transformou. Ele ficou muito lindo. Agora eu tenho um dragão ainda mais poderoso. O dragão Gronkly até apareceu ali do lado. Eu espero muito encontrar aquele grito da morte para testar a força do nosso Fúria da Floresta. Essa aventura está sendo cada vez mais perigosa. Um dragão Grito da Morte apareceu na montanha onde eu morava. Eu não sei muito bem o que ele estava fazendo nesse bioma de savana, já que essa espécie de dragão vive em biomas de pântano. Ele estava atacando esse filhote de dragão Gronkly, um dragão que se alimenta de pedras. Eu precisava manter esse local seguro, já que eu estava morando nessa montanha. Peguei alguns alimentos na mesa de transmutação para iniciar uma batalha contra esse terrível dragão alfa. Em seguida, eu chamei o meu dragão Fúria da Floresta para iniciar a batalha. Não tenho certeza se o meu dragão é páreo para o dragão Grito da Morte, mas eu estou confiante, já que o meu dragão Fúria da Noite passou por uma transformação que o deixou muito poderoso. O problema é que assim que eu cheguei no local onde estava o Grito da Morte, um dragão da espécie Pedra começou a me atacar. Esse dragão se chama Quaken, e pela coloração dele, isso significa que ele estava transformado em Asa de Titã. Eu não imaginava que o meu Fúria da Noite estava tão poderoso. Eu derrotei o dragão Quaken Asa de Titã com apenas um ataque. Eu fiquei tão confiante que comecei a atacar o gigantesco Alpha Grito da Morte. Mas com ele eu não tive o mesmo resultado. Esse dragão é muito poderoso. E de repente o dragão Gronkly resolveu vir até o local da batalha. Ele é muito insistente, mas ele não era páreo para batalhar contra esse dragão Alpha. Ele só iria atrapalhar a batalha. E foi aí que o dragão Grito da Morte notou a presença do dragão Gronkly e resolveu voar. Não sei o porquê, mas eu acho que ele não gosta do dragão Gronkly. Eu não podia deixar essa batalha acontecer. Fiquei voando em volta dele e jogando bolas de energia para derrotá-lo. Eu confesso que eu estava com muito medo de receber um ataque desse dragão. O Grito da Morte é muito poderoso. Mesmo com Fúria da Noite transformado em Fúria da Floresta, eu acertei diversos ataques, mas parecia que ele nunca iria ser eliminado. Acabei descobrindo que os ataques do Fúria da Floresta são teleguiados. Isso significa que as bolas de energia seguem o inimigo. Então era só eu continuar jogando poderes à distância até vencer a batalha. Mas não durou muito. Em um ataque certeiro, o grande dragão Grito da Morte foi eliminado. Agora sim, o dragão Gronkly e todos os dragões inofensivos dessa região poderão viver tranquilamente, e eu poderei seguir a minha jornada. Eu preciso encontrar a pedra de elemento da água para transformar o meu Fúria da Floresta em um dragão aquático. Os itens que eu irei utilizar não são nada fáceis de conseguir. Depois de dormir até o dia seguinte, eu montei no meu dragão para fazer uma longa jornada. Eu precisava encontrar um bioma de floresta próximo a um oceano.
tudo que eu precisava estava lá. E no meio da jornada eu encontrei uma pequena ilha flutuante, mas quando eu me aproximei eu notei que era um ninho de dragão elemental. Essa espécie de dragão é magnífica, é um dragão roxo e branco gigantesco. São extremamente agressivos. Não é todo dia que eu encontro uma espécie como essa, então eu resolvi descer até o ninho para pegar o ovo, já que os pais estavam batalhando contra outros dragões na parte de baixo. E sem que eles percebessem, eu montei no meu dragão e continuei a minha jornada. Depois de voar por muito tempo, eu acabei encontrando o oceano próximo a uma floresta mística. E para minha sorte, eu dei de cara com o templo do oceano. Nesse templo vive um gigantesco caramujo. É um chefão marinho que carrega um cristal de água. Eu precisava derrotá-lo para conseguir o item mais importante para transformar o meu Fúria da Floresta em Fúria da Água. Porém, antes de enfrentar o maior perigo, eu iria começar pelos perigos menores. Eu precisava de 2 pernas de caranguejo, 3 dentes de tubarão e 3 geleias de água-vivas. O problema é que meu capacete de matéria escura não tinha respiração aquática, então eu precisava ficar mergulhando e procurando pelas água-vivas e tubarões. E tinha um outro problema, a minha espada tinha encantamento de repulsão 2, isso dificultava ainda mais, porque eu ficava jogando os monstros pra longe. Infelizmente não era 100% de chance de conseguir os itens quando eu matava os bichos, eu tinha que ficar prestando atenção na minha vida, na minha respiração e nos perigos que poderiam chegar até mim. No momento em que eu consegui a primeira geleia de água viva, eu quase morri afogado. A aventura poderia ter terminado aqui. Eu sabia que fazer essa pedra de elemento da água não seria nada fácil. Os tubarões vivem no fundo do oceano. Eu tinha que ir lá no fundo para atraí-los para a superfície. Eles causavam muito dano. Passei muito tempo batalhando contra eles. Eu precisava pegar 3 dentes. A noite já havia chegado e eu nem tinha percebido. Então resolvi colocar minha cama ali mesmo para dormir até o dia seguinte. E no dia seguinte eu continuei a minha batalha em busca de todos os itens que ainda restavam. Faltava muito pouco. Era só eu manter o foco e continuar derrotando os tubarões e água-vivas. Depois de muito sufoco, eu consegui os dentes de tubarões e as geleias. Mas eu precisava das pernas de caranguejo. Procurei na região e encontrei alguns na Floresta Mística. Faltava muito pouco para enfrentar o terrível caramujo gigante. Depois de conseguir todos os recursos, quer dizer, quase todos, ainda restava a essência da água. E para conseguir esse item, eu precisava derrotar o caramujo gigante. Como eu havia dito, ele morava naquela pequena ilha, que basicamente é um templo de oceano, ou ruínas de um templo de oceano. Chamei o meu Fúria da Floresta e voei até o templo. Eu confesso que senti mais medo desse chefão do que o chefão da Floresta Mística. Mas por ser um caramujo, então significa que ele é muito lento. Era só eu manter distância e esperar o momento certo para atacar. Assim que eu libertei ele, eu tomei distância. Ele apareceu e galera, olha só o tamanho desse caramujo. Ele tinha diversas patas e estava vindo na minha direção. Eu estava certo, ele é muito lento. Eu tomei distância e notei que o meu dragão estava querendo me ajudar. Então eu fui pra cima junto com o meu dragão e atacamos ao mesmo tempo. O chefão morreu muito rápido com esse ataque duplo. Eu vou até chamar esse ataque de dupla vingança. Entendeu? Tipo, dupla, 2. Achei que ficou legal desse jeito. Peguei a essência e montei no meu dragão. Agora sim, eu consigo fazer a transformação do Fúria da Floresta para Fúria da Água. Voei até um bioma de savana e encontrei um templo de Fúria da Noite. Como vocês já sabem, para fazer essa pedra elemental, eu preciso utilizar uma bancada de trabalho especial. Então coloquei todos os itens na bancada e fiz a pedra que irá transformar o meu Fúria da Floresta em Fúria da Água. Essa fabricação é tão poderosa que a bancada de trabalho some após completar a fabricação. Agora era só eu voltar para casa para fazer a transformação.
Eu poderia fazer ali mesmo, mas como de costume, eu irei fazer no local onde ele nasceu. Chegando em casa, eu notei que o dragão Gronkly estava lá, em cima da montanha, e ele estava muito bem. Eu acho que eu irei adotar ele. Em seguida, eu peguei a pedra elemental e me despedi do meu Fúria da Floresta. Usei a pedra nele e ele se transformou em um lindo Fúria da Água. Galera, fala sério, ele ficou muito bonito. Com esse dragão, eu irei em busca da próxima transformação, que será o Fúria da Noite de Fogo. Vai ser uma aventura muito complicada, até porque ela será dentro de uma outra dimensão. Então me desejem muita sorte para não ser eliminado até o fim dessa aventura. Eu quero muito concluir todas as transformações. Eu acho que o Fúria da Água vai se sair muito bem dentro de uma dimensão de fogo. E eu estou precisando completar minha armadura, ou então fazer uma nova. Mas eu irei precisar de muitos pontos de IMC. Eu acho que eu irei atacar aquela fortaleza que eu tinha encontrado. Talvez tenha muitos blocos de esmeralda lá. O tempo tá passando muito rápido e eu estou cada vez mais forte, e a consequência disso gera riscos. A cada aventura eu me arrisco cada vez mais para conseguir novos recursos. Eu tinha encontrado essa fortaleza e fiquei pensando na quantidade de recursos que poderia ter dentro dela, mas a segurança era muito forte. Porém, eu já estava com a minha armadura de matéria escura quase completa, então eu imaginei que eu não iria ser eliminado tão facilmente. Para entrar dentro dessa fortaleza, eu tinha que passar por um sistema de segurança muito forte. Haviam muitos arqueiros e muitos guerreiros lá dentro. A princípio, era só eu quebrar a parede e entrar, mas vocês irão entender o quão essa tática é difícil. Ela simplesmente não iria funcionar. Eu encontrei uma passagem secreta no fundo da fortaleza. Ela me levaria até o esgoto da construção. O local era muito escuro, parecia muito perigoso, mas eu tinha que me arriscar. Eu precisava de muitos pontos de IMC para concluir toda a minha armadura de matéria escura. Infelizmente, o meu dragão era muito grande para me ajudar nessa missão. Os corredores eram muito pequenos. Dava a impressão que a qualquer momento iria surgir um tipo de chefão muito forte. Mas eu não estava duvidando disso. Era óbvio que havia um guardião muito forte tomando conta desse local. Os mobs spawners que eu estava encontrando, eu estava destruindo para não surgir monstros. Dei de cara com algumas aranhas e alguns zumbis, mas até o momento parece tudo muito fácil. Esse local é um grande labirinto embaixo de uma construção muito gigantesca. Eu confesso que a todo momento eu imaginava sair desse local. Eu não podia morrer aqui. Eu precisava concluir os objetivos que foram destacados. E depois de andar por todo esse labirinto, eu acabei encontrando um local que me levaria ainda mais fundo. Era um tipo de sala subterrânea. E galera, eu fiquei com muito medo. Tinha um tipo de monstro no centro da construção que eu nunca tinha visto antes. Ele começou a girar jogando umas bolhas de água e a cada vez que ele me atingia, ele me jogava para o alto. Eu imaginei que eu não iria conseguir derrotar essa coisa. Teve um momento que ele me acertou com uma das bolhas e eu fiquei tipo congelado e do nada eu comecei a flutuar. Na minha mente isso iria explodir e eu iria morrer, mas ainda bem que a minha armadura era muito forte. Mesmo com a minha armadura de matéria escura, ele me causava muito dano, mas eu consegui fugir pelo mesmo local que eu havia entrado. Depois eu me alimentei para encher toda a minha vida. Eu não pretendo voltar nesse local mais nunca. Era tipo um labirinto me levando a uma armadilha. E olha só o que eu tinha dito sobre quebrar as paredes. Elas simplesmente não se quebram. Era impossível invadir ou escapar desse local sem passar por todos os perigos. Nesse momento eu fiquei um pouco preocupado. Entrei para pegar alguns recursos, mas acabei colocando toda a minha aventura em risco. Encontrei um baú e dentro dele tinha uma maçã dourada. Talvez essa maçã pudesse salvar a minha vida. Continuei explorando o labirinto em busca de uma saída, mas não demorou muito, eu encontrei a fonte da cidade. Mano, esse momento me lembrou muito aqueles filmes onde o herói foge pelo esgoto, mas na minha situação eu invadi pelo esgoto e acabei chegando no centro da fortaleza. Todos os vilões notaram a minha chegada e vieram até mim. Esses esqueletos estão usando armaduras de diamantes. Eu tinha que tomar muito cuidado. Ainda bem que a minha espada tinha encantamento de repulsão. Eu atacava os esqueletos e eles eram arremessados para longe. Mas eles não paravam de vir na minha direção, eram muitos.
Eu consegui fugir, corri e entrei dentro de uma casa. Quando eu estava fechando a porta, eu vi que tinha 2 esqueletos lá dentro. Eu saí correndo e entrei dentro de um castelinho que ficava no centro da fortaleza. Subi até o 2º andar e fiquei lá até a poeira baixar um pouco. Eu notei que tinha um baú dentro desse castelo. E galera, olha só a espada que tinha dentro do baú. Ela tinha muitos encantamentos, era gigantesca. Tinha até um escudo com cara de zumbi. Eu acho que nesse momento eu fiquei muito poderoso. E eu não queria perder tempo, eu queria testar a força da minha nova espada. Eu sabia que esses monstros não iriam morrer se caso amanhecesse. Então eu tinha que eliminar um por um. O problema é que eles eram muito resistentes. E sem contar que não parava de surgir mais e mais esqueletos. Tinha uns com armaduras de diamantes que eram muito fortes. Nesse momento eu fiquei contra a parede e não conseguia fugir. Eu quase fui eliminado. Eu saí vivo por muito pouco. Dei muita sorte. Eu tinha que tomar muito cuidado, a minha armadura também era muito forte. Ela me deixava muito resistente, porém não me deixava imortal. Depois de voltar lá na casa, os monstros já haviam sido queimados pelo encantamento da minha espada. E na casa havia um baú cheio de esmeraldas, tinha muitos recursos. E no andar de cima também tinha outro baú cheio de recursos. Agora sim eu vi vantagem em ter entrado dentro dessa fortaleza. Já que tinha uma cama dentro dessa casa, eu resolvi dormir até o dia seguinte. No dia seguinte, mesmo com tudo que eu precisava em mãos, eu resolvi continuar batalhando contra os monstros da fortaleza. Mas a situação ficou cada vez pior. Para todos os lados que eu olhava, havia um esqueleto vindo na minha direção. Então eu resolvi fugir. Porém, mesmo fugindo, eles continuavam me seguindo. Então foi aí que eu resolvi mostrar para eles o quão forte eu sou. E então eu chamei o meu dragão Fúria da Água. Os esqueletos, mesmo com armaduras de diamantes, recebiam apenas uma mordida do meu dragão. Eu não queria ter chegado a esse ponto, mas infelizmente agora é minha vez de contra-atacar. Montei no meu dragão e comecei a jogar os poderes neles. Depois de derrotar os arqueiros que estavam em cima dos muros, eu resolvi entrar mais uma vez dentro da fortaleza e batalhei contra diversos arqueiros. O meu plano agora era destruir todo esse local. O meu dragão queria muito me ajudar, mas o espaço era muito pequeno para ele. E galera, lembra do chefão que eu tanto falei? Eu acabei dando de cara com ele. Logo vi que ele era muito forte, então eu saí correndo porque eu não sabia quanto de dano ele poderia me causar. Ele começou a usar umas magias em mim e eu não fazia a mínima ideia de como se defender. E o meu dragão estava fazendo de tudo para me ajudar. Eu tinha que atrair esse chefão para fora da fortaleza. Teve um momento que o meu dragão conseguiu dar uma mordida nele, mas ele nem sofreu dano. E então ele começou a focar o meu dragão. Ele jogava uns poderes no meu dragão e isso me deixou um pouco preocupado. O meu dragão poderia ser eliminado a qualquer momento. Então eu fui pra cima dele, eu precisava atacá-lo para chamar a atenção. Depois eu saí correndo, a minha intenção era fazê-lo me seguir. Eu sabia que eu iria ter muito mais chance se eu atacasse montado no meu dragão. A todo momento ele usava uma magia em mim que me deixava quase cego e a minha vida baixava muito. Eu quase fui eliminado diversas vezes. Então eu montei no meu dragão e comecei a atacá-lo. Joguei diversas bolas de energia, porém o chefão não sofria dano. Ele era muito resistente e mesmo a essa altura ele conseguia nos atacar. Então foi aí que eu tive que tomar uma decisão inteligente. Eu resolvi fugir da batalha para transformar o meu Fúria da Água em Fúria de Fogo. Talvez após a transformação eu tenha força suficiente para derrotá-lo. Eu já estava sentindo saudades da minha casa. Eu tive que fazer algumas mudanças porque eu estava vivendo em uma simples caverna. Na verdade, era o ninho que eu havia encontrado o meu Fúria da Noite.
Eu resolvi fazer essa plataforma para pousar com o meu dragão e reaproveitei o ninho dele para fazer uma casa. Diz aí o que vocês acharam dessa decoração. Particularmente, eu achei que ficou interessante. Em seguida, eu fui na mesa de transmutação e coloquei todas as esmeraldas que eu tinha pego dentro da fortaleza. Consegui fazer muitos pontos de IMC. Faltava fazer a minha calça de matéria escura. A calça de ferro que eu estava utilizando parecia uma fralda. Olha só como que eu fiquei. Estou muito animado. Finalmente completei toda a minha armadura de matéria escura e de brinde ainda ganhei uma super espada. Agora é só transformar o meu Fúria da Água em Fúria de Fogo. Só que para fazer essa transformação, eu precisava ir em outra dimensão, que se chamava Dimensão Horizonte. Eu precisava encontrar a essência de fogo. E como das outras vezes, para conseguir essa essência, eu precisava derrotar um super chefão. E esse chefão era tipo um dragão de 3 cabeças. E no meio da viagem, em busca do portal que me levaria até a outra dimensão, eu dedicara com o Templo de Fúria da Noite. Isso era muito bom, porque eu já sairia da dimensão fazendo a pedra elemental. E para minha sorte, havia um portal bem próximo do templo. Esses portais não são muito difíceis de encontrar. O problema mesmo é do outro lado da dimensão. Lá dentro existem muitos monstros que iriam atrapalhar toda a minha jornada. Peguei as madeiras dessa árvore para fazer algumas tochas. Lá dentro é um local muito escuro. Depois eu fui até o portal e me teleportei até a Dimensão Horizonte. Há muito tempo atrás, eu resolvi chamar essa dimensão de Dimensão Horizonte, porque eu conseguia ver o Sol e a Lua ao mesmo tempo no horizonte. Vocês gostaram muito desse nome. Desde então, sempre que eu venho até esse local, eu chamo de Dimensão Horizonte. Mas para quem é novo aqui no canal, não se engane, esse local é muito perigoso. Existem diversas espécies de monstros e dragões nesse local. Sem contar que é um local muito fácil de você se perder. Deve sempre marcar o ponto de entrada. E para encontrar o seu objetivo, eu recomendo andar ou voar em linha reta. Utilizando essa tática, eu consegui encontrar o Templo do Dragão de Fogo, o dragão de 3 cabeças. Eu me aproximei e ativei o pilar para que ele surgisse. Ele estava adormecido apenas esperando uma batalha. O problema é que outros monstros ficavam atrapalhando. O meu plano era quebrar os pilares para que ele pudesse sair desse local. Eu sabia que se eu conseguisse fazer ele sair, eu poderia atacá-lo com o meu dragão. Esse dragão de 3 cabeças é muito poderoso, mas eu já estava bem forte. A minha armadura completa de matéria escura estava me dando muita resistência. Eu tinha que concluir esse objetivo o mais rápido possível, antes que acumulasse muitos monstros nesse local. O meu dragão estava fazendo de tudo para me ajudar. Eu acertei um ataque em cheio no dragão de 3 cabeças e eu derrotei. Agora era só ir lá e pegar a essência de fogo. E a essência estava lá, no chão, junto com a cabeça do dragão. Além de transformar o meu Fúria de Água em Fúria de Fogo, eu ainda irei colocar uma cabeça de dragão de fogo na minha estante. Em seguida, eu montei no meu dragão e voltei em linha reta pelo mesmo caminho que eu usei para chegar até aqui. E já no Overworld, que seria a dimensão normal do Minecraft, eu comecei a ir em busca dos cristais de diamantes. Eu precisava de 8 cristais para juntar com a essência de fogo. Para conseguir esses cristais, eu precisava cavar até as camadas mais profundas aonde ficariam os diamantes. Mas não demorou muito para que eu encontrasse os primeiros diamantes. E para conseguir extrair os cristais de diamantes, basta eu quebrar os minérios de diamantes para que eles apareçam. Eu não sei exatamente as chances que eles podem aparecer, mas não foi muito difícil. Eu consegui 8 cristais muito fácil. Agora era só eu ir no Templo do Fúria da Noite, onde ficava a bancada que faz as pedras elementais. Eu confesso para vocês que até o momento essa aventura foi uma das mais difíceis. A batalha contra aquele chefão da fortaleza foi algo incrível. Infelizmente eu não estava forte o suficiente para vencê-lo. Mas após fazer a transformação do meu Fúria da Noite, por questão de honra, eu pretendo voltar lá para batalhar contra ele.
Após fazer a pedra elemental, eu voltei para casa para iniciar a transformação. E então eu me despedi do meu Fúria de Água e ativei a pedra elemental de fogo nele. E galera, ele ficou muito top! Diz aí nos comentários qual transformação vocês gostaram até agora. Será que eu irei conseguir derrotar o chefão da fortaleza com o meu Fúria de Fogo? Eu não sei se eu irei conseguir. O que eu sei é que eu irei ficar ainda mais forte e iniciar uma grande batalha contra ele. E em seguida eu irei transformar o meu Fúria de Fogo para a transformação mais suprema de todas, o Fúria da Noite das Sombras. E depois eu iria eliminar o Ender Dragon. Depois de ter passado por diversos perigos, ter evoluído o Fúria da Água para a Fúria de Fogo e ter conseguido diversos itens para se tornar forte o suficiente para batalhar contra qualquer inimigo que pudesse surgir, eu estava pronto para derrotar o chefão da fortaleza. Dessa vez nada poderia dar errado. O chefão da fortaleza era muito forte contra magia de água, mas com o meu novo dragão Fúria de Fogo eu irei vencer essa batalha. Como vocês podem ver, eu mal consigo chegar próximo da fortaleza. O chefão tem diversos poderes. Ele consegue cegar minha visão por alguns segundos. Ele também consegue invocar diversos esqueletos, arremessar bolas de fogo e também consegue fazer espinhos saírem do chão. Provavelmente ele deve ter mais poderes, mas eu pretendo não ter que conhecer, já que se eu vacilar eu posso morrer e perder todo o meu desafio. Eu resolvi partir para o ataque com tudo. Eu estava com a minha armadura de matéria escura completa e com uma espada muito forte. Sem contar que o meu dragão estava dando conta dos esqueletos. O problema é que esse chefão é muito poderoso. A vida dele mal se movia e a minha descia como água em uma cachoeira. Eu tinha que manter a calma e descobrir meios para derrotar esse chefão, ou então eu poderia ser eliminado. Esses esqueletos atrapalham muito. O chefão ficava invocando eles em grande quantidade. O meu dragão estava fazendo de tudo para me ajudar. E então eu resolvi colocar o plano B em ação. Eu montei no meu dragão para atacar o chefão de forma segura. Eu comecei a jogar diversas bolas de energia. As bolas de energia do meu dragão queimavam o chefão e todos os esqueletos que ele estava invocando. Mesmo assim, o chefão continuava com a vida cheia. Ele chegava a perder um pouco de vida, mas não era suficiente para derrotá-lo. Essa batalha tá sendo muito cansativa, e vocês sabem que o meu objetivo era apenas transformar o Fúria da Noite em todas as versões elementais e depois derrotar o Ender Dragon. Mas eu imagino que dentro da torre dessa fortaleza possa ter muitos recursos. E vocês sabem que eu não gosto de fugir de uma batalha. A batalha levou muito tempo, mas com muita determinação eu fiquei girando em volta do chefão e jogando bolas de energia. Aos poucos ele foi perdendo toda a vida e então eu consegui eliminá-lo. E depois eu fui até o local da morte dele para pegar a minha recompensa. Em seguida coloquei a minha cama ali mesmo para dormir até o dia seguinte. E no dia seguinte, eu descobri que eu tinha ganhado o poder de invocar esqueletos. Olha só essa magia que top. Eu consigo fazer um esqueleto nascer. Infelizmente esse item tem um certo limite para ser usado, mas eu achei esse poder muito top. Depois eu montei no meu dragão e fui direto para a fortaleza. Eu precisava ver o que tinha dentro da torre do chefão. E olha só que interessante, os esqueletos que eu invoquei me seguem como se fosse animal de estimação. Eu nunca imaginei ser protegido por esqueletos no Minecraft. E agora, sem perigo algum e com a proteção dos esqueletos, eu subi na torre do chefão e chegando lá havia um baú. E eu estava certo, olha só o tanto de recursos que eu encontrei dentro desse baú. Tinha até um novo item para eu utilizar. Nossa, que top. Era muito mais forte e muito mais bonita do que a minha espada. Pelo menos foi o que eu achei. Diz aí nos comentários o que vocês acham. Qual o item mais bonito? Eu resolvi encantar parte da minha armadura em uma bigorna que tinha dentro da vila. Depois eu fui direto até uma dungeon que me levaria até uma outra dimensão. Para conseguir os itens, queria transformar o meu Fúria de Fogo em Fúria das Sombras.
É a transformação mais poderosa. O problema é que para entrar dentro dessa dungeon, eu precisava de uma chave. E para conseguir essa chave, eu precisava derrotar guerreiros que patrulhavam em volta da dungeon. Não era 100% de chance de conseguir a chave derrotando esses guerreiros, mas com muita insistência eu consegui a chave. Agora era só eu ir direto para a dungeon e entrar dentro da outra dimensão. Já dentro da dungeon, eu comecei a olhar os itens que eu deveria encontrar para fazer a Pedra das Sombras. Vamos chamá-los de itens das sombras. Eu preciso de 4 pernas de aranhas das sombras, 4 chamas das sombras e eu irei também precisar da essência das sombras, porém eu só irei encontrar no final da dungeon. Eu não lembrava exatamente se eu tinha que enfrentar um chefão no final da dungeon, mas eu estava preparado. Eu dei a sorte de encontrar um local muito bom, onde tinha um spawner de aranha e outro de chamas das sombras. Fiquei ali um tempo até conseguir os 4 itens de cada que eu precisava. Eu não vejo a hora de fazer a transformação do meu Fúria de Fogo para a Fúria das Sombras. É literalmente a transformação mais poderosa. Os dias estavam quase chegando ao fim e eu ainda precisava derrotar o Ender Dragon, então eu estava correndo contra o tempo. Dentro dessa dungeon tinha umas portas que só abriam com uma chave especial, e para conseguir essas chaves eu tinha que derrotar os guerreiros que viviam aqui dentro. Para encontrar os guerreiros eu tinha que ficar andando pelos corredores. Dentro dessa dungeon tinha muitos bichos, ainda bem que minha armadura era muito forte. Se eu quisesse eu poderia ir direto ao objetivo principal, que era derrotar o Ender Dragon, mas vocês precisam ver a próxima transformação do meu Fúria da Noite. Ele iria ficar muito poderoso e muito bonito. E galera, nesse momento eu cheguei em uma parte da dungeon muito complicada. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito tempo nesse local. Eu fiquei tentando encontrar a saída, mas todos os locais que eu passava parecia que eu já tinha passado ali. Mas com muita insistência eu consegui sair desses corredores. E então eu cheguei na sala final. Eu jurei que eu iria enfrentar um chefão muito poderoso no final da dungeon, mas eu acho que dei um pouco de sorte. E olha só essa cabeça de Ender Dragon em cima da estante, eu espero que dê sorte. Tinha um baú no meio da sala, e dentro dele havia a essência das sombras. O último item que restava para que eu fabricasse a pedra que iria transformar o meu Fúria de Fogo em Fúria das Sombras. E na boa galera, esses esqueletos é muito estranhos. Dei de cara com eles conversando na porta da dungeon, eles poderiam ter entrado para me ajudar. E depois de passar a noite na porta da dungeon por conta de uma tempestade, eu chamei o meu dragão e voamos até um templo de Fúria da Noite que estava em um bioma de savana. Já estávamos no dia 84, a partir de agora, cada dia é contado. Eu precisava concluir o objetivo principal antes do dia 100. Eu coloquei todos os itens na bancada de trabalho especial e fiz a última pedra elemental. A mais poderosa entre as 4 transformações que eu já fiz durante toda essa aventura. Mas eu queria revelar algo muito interessante para vocês. Existe uma outra transformação. Para fazer essa outra transformação, eu iria precisar de muito mais que 100 dias. É uma transformação muito difícil de fazer. Vocês irão decidir se em um futuro próximo vocês querem um filme só fazendo essa transformação. Diz aí nos comentários. Nesse momento eu estou fazendo os Olhos do Fim, nada mais é do que os itens que irá localizar o local onde eu irei entrar para derrotar o Ender Dragon. E nesse momento eu ativei a Pedra das Sombras no meu Fúria de Fogo. E olha só esse dragão como ficou. Eu disse para vocês que iria valer a pena esperar. O dragão ficou muito lindo. Ele parece muito com o próprio Ender Dragon, só que seria tipo um Ender Dragon supremo. E ele era muito rápido. E sem perder muito tempo, eu já comecei a utilizar os Olhos do Fim. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo conhecem como funciona o Olho do Fim, mas para quem não conhece, é o seguinte: os Olhos do Fim basicamente é um item que localiza o Portal do Fim. Após entrar nesse portal, você chegará em uma dimensão onde existirá um dragão gigantesco. Derrotando o dragão, você zera o Minecraft. E é isso que eu estou indo fazer para concluir todos os meus objetivos.
Para minha sorte, o portal não estava tão distante e não estava em um local complicado, estava no deserto. E agora é só encontrar Strong Road, que seria o portal também. Eu sei, é complicado, mas vocês irão entender. Eu fiquei um bom tempo andando pelos corredores escuros até encontrá-lo. Demorou um pouquinho, mas eu encontrei. Na proteção do portal existem pequenos bichos chamados Silverfish. São muito chatos, mas ok, eu consegui encontrar o portal. E para ativá-lo, basta colocar alguns olhos do Fins nos espaços vazios. E agora, me desejem sorte. Essa aventura foi extremamente complicada. Foi um desafio que eu vinha querendo fazer há muito tempo, mas eu não havia feito antes por falta de tempo e de alguns problemas pessoais. Mas tudo bem, faz parte do meu trabalho. O meu dever é alegrar e motivar vocês independente do que eu esteja sentindo. Então se inscreva no canal e deixa aquele like aí pra você não esquecer. E agora, vamos eliminar o Ender Dragon. A batalha estava muito acirrada, o meu dragão não tinha muita resistência, ele compensava toda a força das transformações anteriores na velocidade dele. Então, por ser um dragão muito ágil, se eu ficasse parado com ele, facilmente iríamos ser eliminados. E em um ataque certeiro, nós conseguimos eliminar o Ender Dragon. Finalmente eu concluí todos os objetivos. Foi cansativo, mas eu confesso que foi muito divertido. Eu faria tudo de novo. Ah, e deixa aí nos comentários se vocês querem um filme apenas fazendo a transformação do Fúria da Tempestade. É muito difícil fazer aquela transformação porque precisa do DNA de outras espécies de dragão. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido agradar vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Então é isso e falou!